Muito bom dia, meus amigos. Tudo bem? Bom, eu tô vindo aqui para fazer um vídeo de fechamento, né, desses 30 de operação. As operações eu iniciei no dia de janeiro. Então hoje dia 1º de fevereiro, fecham aí as operações, né, na conta real. Bom, eu consegui fazer operações todos os dias, né? Teve até um dia que eu tive bastante compromissos aí, praticamente o dia todo. Entrei só à tarde, bem no final do dia, mas enfim, desde o início, né, quando eu comecei com esse projeto aí, né, de operar na conta real, eu me propus a filmar, né, gravar todas as minhas operações. No começo até que foi bem, mas depois a gente fica se avaliando e avaliando tudo que está acontecendo. Eu entendi que estava me atrapalhando um pouco, porque às vezes eu sempre vinha deixando para começar, né, iniciar as gravações na hora que eu fosse entrar, para não ficar vídeos enormes. Alguns ficaram enormes mesmo assim. E aí às vezes eu acabava perdendo o time da entrada e enfim, como o negócio exige concentração, né, principalmente para quem está iniciando aí em conta real. Eu já operei algumas outras vezes na minha vida em conta real, mas dessa vez realmente eu foquei num projeto, né, após estudar muito e fazer muito simulado, né, eu devo ter por baixo aí, aí, desde que eu comecei a estudar o Price Action, eu acho que eu já simulei uns 2 anos, né, o ano de 2021 e 2022 praticamente todo aí. Lógico que isso contempla também aquelas fases que teoricamente não vale, que você está no simulador, você começa a fazer médio, enfim, aqueles impulsos doentios assim que pelo menos para mim é difícil, foi bastante difícil de me livrar disso aí, né? E eu sei que isso não conta, na verdade, só retarda, mas enfim, então tenho muito tempo de simulação aí, sempre no simulador. Normalmente eu coloco numa velocidade maior ali, né, e tento operar no máximo de 9 a meio-dia no simulador. E quando dava a meta já fechava o dia e ia para o próximo, né? Então fui fazendo assim ao longo do tempo e sempre estudando bastante. E aí agora esse mês de janeiro eu tirei para realmente tentar validar, né, ter uma estatística boa, né, de pegar um mês inteiro. E foi até bem, né? A primeira e a segunda semana eu consegui ficar ali naquela montanha russa. Eu já vou mostrar para vocês, é que eu quero mostrar essa operação de hoje primeiro. E ficou numa montanha russa muito louca e eu consegui ficar no 0 a 0 as 2 primeiras semanas. Na terceira semana, que teoricamente a gente tem que sempre evoluir, né, eu tomei uns baques muito grandes. Justamente foi nessa semana em que ocorreu esse lance. Teve um dia que eu não operei de manhã, né, fui só operar no final do dia. Tive um loss grande, né, saí totalmente do gerenciamento, que era no máximo 300 pontos de loss por dia. E aí eu acho que o dia seguinte também aconteceu, o meu HD encheu aqui, né, os vídeos são enormes, tem 3, 5 GB e parece brincadeira, mas é absurdo. Encheu meu HD e eu não percebi. Aí a hora que eu fiquei tentando gravar, e aí ele ficou dando mensagem, enfim. Foi justamente até numa sexta-feira que aconteceu isso. Aí eu me perdi um pouco, e aí esse dia acho que foi o primeiro dia que eu realmente não parei, né? Como eu nem conseguia gravar, eu tinha que limpar o HD, ver o que dá pra tirar, enfim, e arrumar um HD externo. Nesse dia aí quando eu realmente parei para operar aqui nesse vucu aí, nesse vai para lá, vai para cá, eu saí bem do gerenciamento e foi um dia que eu levei umas
paulada muito grande. Praticamente eu errei todas as entradas e coloquei uns stops muito gigantescos. Eu acho que eu até afastei stop, enfim, foi aquele dia estilo simulador mesmo. Então, o que mostra que, na verdade, o emocional é depois que você tem uma técnica, seja ela qual for, né? O emocional é o que arrebenta, né? Eu nunca aqui falei mal de nenhum tipo de técnica, né? De quem trabalha com indicadores, quem trabalha com médias, quem trabalha com qualquer estilo operacional. Eu acho que desde que o cara tenha validado isso aí, né, num simulador, assim como eu validei, né, essa técnica aqui do price action com gráfico pelado, né, gráfico puro, e trabalhando com máximas e mínimas e 50%, né, se apoiando em violinadas, enfim, esse operacional, não sei se existe um nome específico para esse operacional, isso também pouco importa. Quem acompanha até o meu canal e todos os outros canais que trabalham da mesma maneira sabe que é tudo muito parecido, né? Muda um pouquinho, algum detalhe de um trader para o outro, mas no final das contas é um pouco do mais do mesmo, e é um detalhe ou outro aí que muda de um trader para o outro. Mas pelo menos para mim, assim, é absurdamente diferente, né? Você conseguir operar o meu desempenho no simulador com relação ao meu desempenho na conta real, né? Então é muito diferente, muito diferente. Na conta real eu hesito muito em entradas que são realmente as entradas corretas, e depois que bate aquele desespero de perder a entrada no ponto, acabo sempre entrando super atrasado, praticamente onde ele já deu alvo, e fico numa cilada. Então isso acontece muito comigo. Bom, sem mais blá blá blá, deixa eu mostrar aqui só a operação de hoje, que deu uma salvada aí, né? Daqui a pouco eu vou mostrar o relatório. Mas essa operação de hoje, graças a Deus, foi muito boa. Então, o que a gente vinha aqui, né? A gente vinha, né, olha, o preço ele abriu aqui em cima, né, praticamente nessa região de topo. Então ontem praticamente ele só subiu, né? Ele saiu dessa região, desse fundo, dessa consolidação enorme aqui, e vem só subindo aí nos últimos dias. E aí ontem ele chegou justamente nessa resistência aqui, que é esse fundinho aqui, né? Desse ombro, cabeça a ombro aqui. Então hoje ele tinha tudo, né? Tudo para cair. Era o movimento mais lógico esperado aí, né? Eu acho que qualquer trader que faz uma análise mais macro, ele ia esperar isso. Eu acho que, né, principalmente depois que o preço abriu, né? Eu acho que dificilmente alguém esperaria que isso aqui subisse, né? Lógico que pode acontecer, mas ainda mais agora aí que a gente está com uma porrada de notícia que está tendo aí nos últimos dias, né? Enfim, primeiro dia do mês. Então vamos lá. Aí eu já tinha essa esperança. Na verdade, eu fui abrir aqui, eu fiquei até 2 horas da manhã só gravando um vídeo, eu acordei bem tarde hoje. Aí eu cheguei aqui, eu abri aqui o mercado, acho que era o que andou 10, mais ou menos 11, aí que eu fui ver o que já tinha acontecido, né? Enfim, aí eu vi onde ele abriu, tal, aí eu tracei essa FIBO aqui, que até foi a FIBO da minha entrada, e fiquei esperando. Como eu já estava nessa região aqui, né, nesse momento mais ou menos, eu falei, olha, eu vou esperar abrir o mercado de ações, né, porque ele está num claro movimento de consolidação. Não sei se ele vai estourar para cima para vir eu achava que se ele fosse subir, ele viria no máximo até essa aqui, né, essa máxima aqui, nesse
114,270, porque honestamente eu não imaginava que ele fosse ter força para ganhar aquela marcação, que é esse fundinho aqui. Então, ontem ele já tentou e não conseguiu, né? E ele tentou, foi o dia inteiro para chegar lá e mesmo no final do dia ele só bateu e não conseguiu fechar nenhum candle acima. Então eu imaginava que daqui para mim hoje eu considero que estava até fácil, né? Porque eu não conseguia ver esse preço passar daqui. Então eu queria até que ele chegasse lá para eu bater uma venda aqui de olho fechado, mas ele não foi, né? Então aí o 13 fechou, 14 abriu aqui, né? Normalmente o que tem acontecido, pelo que eu tenho observado, é isso, né? Normalmente tem acontecido isso aí. Se for fazer uma análise estatística, sempre o 13 vai para um lado e o 14 vai para o lado contrário. E aí o 15 deu linha, violinou aqui, fechou esse Ariel de alta, que deu alvo, eu só fiquei observando. 16 foi lá, pagou o Ariel. No 16 eu já fiquei muito querendo entrar, muito mesmo querendo entrar aqui no 16. A hora que ele começou a voltar, só que aí o 17 começou numa volatilidade muito grande e aí eu fiquei meio ressabiado. Então eu esperei um pouco e a hora que tava aí acho que no minuto final aí do 17, deixa eu ver se foi no minuto final. Foi no terceiro minuto do 17 aqui, na verdade. Ele começou a fraquejar e eu percebi, né, que eu tô vendo umas aulas aí de uns alunos do Cássio, os caras falam de suporte e resistência tripla, e os alunos do Lucas Nobre falam suporte e resistência avançada. Aí eu vi, né, lembrei das aulas do Cássio, de algumas aulas que eu vi ontem aí de alguns outros traders que estão do YouTube. Eu falei, nossa, suporte e resistência tripla perfeita. Aí o meu stop, né, ficou, eu só estiquei ele um pouquinho para cima aqui, né, para ele ficar acima dessa máxima, e eu entrei mais ou menos aqui. Então aí o que eu fiz? Eu desci com o preço, né, coloquei lá, esperei, deixei, né, esperei ele chegar aqui nesse fundo aqui, aí eu coloquei no 0 a 0. Falei, a hora que ele fechar o primeiro candle abaixo, eu coloco aqui com 300 pontos. E aí foi indo, fui descendo com trade, fui indo. Aí a hora que ele chegou aqui, né, eu dei uma espremida. Eu tinha colocado meu alvo aqui, né, no 1000 e nessa marcação que ele acabou de chegar aqui agora. Aí eu fui espremendo, né, se eu tivesse deixado aqui, ó, com 600 pontos, eu estaria no trade até agora e ele teria batido no meu alvo. Eu fui espremendo, né, teve um momento que eu deixei aqui no 750, eu acho. Aí ele quase foi lá, chegou a pagar 900 e tralalá. Aí ele começou a querer voltar, eu falei, não sei, porque aqui no 60 minutos aqui para trás aqui tem bastante, aqui é uma região de consolidação forte, né, nos 60 minutos, mostra bastante coisa aqui para trás. Eu falei, quantas vezes desse preço chegar perto e não dar alvo, né? Exemplo aqui em cima, ó, chegou muito perto do semanal e ó, despencou, né? Ele não deu alvo. Aí eu falei, cara, já rodou quase 1000 pontos, né? Tinha rodado 900 e mais de 950. Aí eu comecei a espremer. Teve alguns momentos que ele chegou aqui no 850 aqui, acho que foi até no candle 20 aqui, eu hesitei em pegar, mas aí eu travei no 800 e falei, agora que seja o que Deus quiser, né? Travei no 800, ele veio, enveredou aqui e me tirou. Então é isso, hoje eu consegui fazer um trade excelente. Na conta real foi o maior gain que eu já tive, né? Um trade de 800 pontos cravado, então foi excelente. E isso aqui também ajudou a dar uma salvada aí no meu desempenho aí desses 30 dias, né? Então vamos lá, vou mostrar aqui para vocês, já tem aqui, né, relatório de performance. Então é isso aí, pessoal, olha só como é que foi, né? Eu tive de 2 semanas para cá
praticamente eu tô correndo atrás do prejuízo, né? Tenho feito bastante trade entra bastante ansiedade, parece que você esquece tudo que você estuda, o que você sabe, enfim, e acaba fazendo um monte de loucura. Bom, em função, né, desse excelente trade de 800 pontos hoje aqui, ó, eu consegui fechar o mês, né, com os 30 dias aí de operação, 30 dias corridos, né, vai dar 20 e poucos dias aí de operação, com R$ 35 negativo só, né? Eu acho o primeiro mês inteiro na conta real, honestamente, para mim, eu estou feliz porque, né? E detalhe, né? Deixa eu só mostrar as diferenças. Eu coloco 35 centavos por operação aqui, tá? De custos. Então, 35 para entrar, 35 para sair. Deixa eu beber café aqui. 35 para entrar, 35 para sair, dá 70 centavos por operação. Então, como eu fiz uma porrada de operações, foram 174 operações, eu tenho um custo elevado. Então, considerando os custos, eu fechei, né, o mês aqui com 157,50. Lógico que esse valor não é realista, porque eu coloco um custo maior, né, do que o custo real. Acho que o custo real gira em torno de 50 centavos. Eu coloco que vai, no meu caso, que dá 70. Prefiro errar para mais do que, né, do que para menos. Mas no final das contas, né, desconsiderando taxas, eu praticamente saí aqui no 0 a 0, né? Então foi um grande aprendizado para mim, né? Aqui estão todas as operações, né? Iniciando aqui, né, no dia 2 de janeiro de 2023, né? Esse dia aqui até saí positivo. Eu também peguei um trade grande, né? Um tradezão grande aqui, ainda saí bem positivo, né? Saí com a meta aqui de 400 pontos. O primeiro dia foi excelente. Aquela história, não foi o primeiro trade na conta real da minha vida não, mas a galera, normalmente esses sites, essas páginas aí, né, a galera do YouTube de uma maneira geral, acho que parece que é como se fosse uma lei, né, um karma. Normalmente as pessoas, o primeiro dia de operação das pessoas, ele é bom, né, e pra mim realmente também foi o meu primeiro dia desse projetinho aqui, né, do mês de janeiro. Foi muito bom, né? Fora hoje foi o meu melhor dia, fora o dia de hoje, que hoje foram 2 metas, né? Então, enfim, aí vai, né? Aí corre, ó, primeira e segunda semana ficou, não vai pra lá, vai pra cá, e a terceira semana em diante, principalmente na terceira semana eu fui muito mal, na quarta semana, que foi a semana passada, eu praticamente saí no empate. Por causa eu saí no empate, mas por causa das taxas, que eu acho que eu fiz trade pra cacete nessa semana, eu saí um pouco negativo, e aí fechou, né? Se ele tivesse vindo, se eu tivesse aqui, né, se eu tivesse segurado aqui, esses 300 pontos a mais aqui iam fazer com que eu acabasse saindo até no positivo. Olha que troço louco, se eu tivesse aguentado segurar aqui. Mas como eu falei, eu fiquei com receio dele voltar, enfim, né? Deixa eu voltar lá, porque eu quero fazer uma visão macro hoje, não a visão micro de um dia, mas a visão macro do mês. Bom, vamos lá, deixa eu colocar no gráfico. Então aqui já, né, graficamente a gente obviamente é muito melhor do que ficar vendo uma tabela de linhas. Então aqui foi aquela ciranda, né, a montanha russa aqui, ó, a primeira e a segunda semana foram claramente, né, aquele perde e ganha o tempo todo, né, no mesmo dia você ganha, perde, ganha, perde, ganha, perde, ganha, perde, né, muitas entradas, infelizmente, comprando o topo e vendendo fundo, né, caindo naquele candle de indução, né? Até hoje eu ainda caio nisso. Eu até fiz um vídeo sobre o candle de indução. Eu acho que hoje em dia, se eu for analisar, é
primeira correção que eu tenho que fazer no meu operacional é isso. Eu até vi um vídeo de um cara bem interessante que opera esse mesmo operacional. Que eu só vejo, bom, enfim, só vejo vídeo de quem opera esse operacional. Ele justamente ele fala, olha, o candle que rompe, né? Tipo, né, esse candle que rompe a consolidação, por exemplo, esse cara aqui, né, a gente nunca opera o próximo, né? A regra do cara é essa. Ele não fala o porquê, mas enfim, é obviamente porque normalmente é um candle de indução, né? Pode ser um candle de indução, né? Você dá uma descida forte, aí a galera que faz mais ou menos o que eu faço, né? Normalmente eu espero ele voltar até aqui a região dos 50, mas às vezes ele dá uma sambada aqui, meio que para dar uma enganada mesmo, e eu entro vendido e aí ele continua subindo e é um baita de um falso rompimento, né? Então isso acontece muito, né? Tem vários exemplos disso. Aqui, ó, achei um exemplo perfeito, ó. 2 exemplos perfeitos, ó. Aqui, ó, mais um candle de indução forte, aí fala, agora eu vou esperar ele vir testar a marcação e aí eu bato, desço com ele. Então normalmente ele vem aqui chega nessa região, como era um suporte e virou uma resistência, ele não vai, normalmente ele não passa isso aqui dando risada, ele fica pelejando aqui, e aí nessa pelejada aí você acha que é o fraquejar do candle e dança. Eu pelo menos, né, tenho feito muito isso e tomo muito stop até. Foi com certeza, olha aqui de novo, ó, tá vendo? Eu caio muito ainda, apesar de conhecer, saber, de ser uma carta marcada aí do jogo, né? Eu caio muito nisso ainda. Então aqui, se reduzir, né, se zerar os stops que eu levo nisso aqui, com certeza eu estaria positivo, absoluta certeza. O meu maior erro é isso aqui. Outro erro é depois que você já fica meio cansado, né? Tem dias, ontem mesmo eu fiquei o dia inteiro aqui, né, entre saídas e indas e vindas, né? Fiquei aqui, fiz operações nessas consolidações aqui, tomei acho que stop grande, depois fiquei recuperando aí de 50 em 50 pontos, fazendo scalps. Nesse tipo de situação aqui, que o gráfico está aqui, é excelente para fazer scalp, porque praticamente ele sempre paga, para qualquer lado que você bater aqui, ele te paga 50 pontos. Então consegui dar uma recuperada aqui, quase sair no 0 a 0. Mas o ideal realmente é você ter paciência, fazer uma leitura macro igual eu fiz hoje, né, esperar, olha aqui, ó, tá aqui, né, nem mexi, tá aqui a FIBO do dia de hoje, né, esperei ele chegar aqui na região do 50%, só operei a hora que o mercado realmente anda, bati milimetricamente na hora correta, né, aceitei o stop, né, você vê, aqui quase que eu bati uma compra aqui, ó, no 15, mas pô, se eu ia, olha só, aí que entra o lance do candle de indução, ó. Aqui não é exatamente um candle de indução, mas eu tenho feito muito isso, bater compra num topo, ó, que é um topo, comprar aqui mesmo sendo um Ariel, cara, sem nem ele subir, testar, negar e voltar a subir, sabe, fazer o movimento. Eu quase comprei aqui mesmo sabendo que daqui ele não passava, falei, vou subir até lá com ele. Essas doideiras, na verdade, você tem que fazer é esperar o trade certo. É muito melhor você vender numa região de topo, né? Igual aqui, ó, região de topo, tem a sua marcação, tá no 50% macro. E ó, perfeito. O último trade do projeto, praticamente ele foi o remédio para os meus problemas. Nossa, agora foi até filosofei aqui, saiu do nada essa abobrinha, mas realmente o último trade do projetinho aí de 30 dias, ele mostrou qual é a solução para o meu problema. É preferível vender num topo e tomar um stop, né, sendo que você vendeu numa região de venda, do que ficar no desespero e não entrar na hora que tinha que entrar e depois tentar pegar o negócio no meio do caminho sem ter nenhum tipo de confirmação, né? Então, imagine, eu ia comprar aqui no 16, ó. Ia dar bom? Lógico que ia,
né? Ele subiu direto aqui, ia dar tempo de me proteger e tal, blá blá blá. Só que eu já ia jogar o meu game lá em cima, né? Então o que ele ia fazer? Ele ia me tirar no 0 a 0 aqui. Ele ia me tirar no 0 a 0, né? Eu ia, né? Certeza, assim, não ia tomar stop aqui, porque mesmo o 16 ele já fechou dando um micro gain aqui, então pelo menos 0 a 0 ia ficar. Mas aqui é claramente uma região de topo no 50%. Bater num, sabe, né? Olha aqui, ó, bater aqui contra um 50%, uma marcação do diário numa região topo macro aqui, sabe, quase bati, né? Mas ainda bem que no último instante eu hesitei e aí peguei o negócio pro lado que é o lado certo, né? Olha, nenhum candle fechou acima dos 50, negando o diário, e foi um trade excelente, né? Pena que ele freou aqui, senão teria dado muito melhor, né? Pena que ele freou. Aqui eu não fico com dor de corno de ter saído nem um pouco, porque do mesmo jeito que ele freou aqui e voltou um pouquinho, ele poderia ter revertido. Como eu dei o exemplo, né? Nem sempre ele bate lá nos seus alvos, principalmente alvo de semanal, tá? Alvo de semanal é muito, alvo diário é mais preciso, porque é perto de um dia. Alvo semanal é uma região, né? Porque para fechar um semanal são vários dias e pode ser um semanal que está um pouco lá para trás, né? Nem sei que semanal é esse aqui, nem esse aqui e tal. Então ele é mais de região, né? Olha aqui, ele nem chegou e reverteu tudo. Aqui ele, depois de tudo, ele veio e bateu cravado, né? Mas é isso, né? Então foi o último trade, foi perfeito. Trade perfeito, 800 pontos, dava para pegar 900, mas aí, enfim, tá ótimo. E é isso, pessoal. Então eu já tenho uma boa noção das arestas aí, né, que eu tenho que podar, né? E tá aí a performance, né, foram 67, sempre normalmente fica em torno disso, né? No resultado diário, semanal e mensal, tá gerando aqui, né, em torno de 67, 70% de desempenho, né? Aí entra o lance saio muito no 0 a 0, né? Isso aí é uma outra análise que eu tenho que fazer. Às vezes com 50, às vezes não, muitas vezes com 50 pontos eu já me protejo, e aí às vezes ele faz, né, se eu não tivesse me protegido ele até faria um drawdown aí de talvez outros 50 pontos para baixo aí, e depois ele vai pro alvo, mas enfim, muitas vezes também esse negócio dele vir me tirar no 0 a 0 é porque eu entrei atrasado, então aí eu já perco 40, 50 pontos atrasado, às vezes até 100 pontos, absurdo, entro super atrasado muitas vezes, por quê? Tenho esse grande defeito de hesito, né, de vender, por exemplo, hesito de vender aqui, por exemplo, poderia, vou esperar o 17 fechar, olha onde o 17 fecha lá no meio do caminho, aí você vai vender aqui, muitas vezes eu faço isso, né, sendo que eu posso vender na violinada, que é o que eu fiz aqui, né, olha lá no 1 minuto, ó, 1 minuto deu a operação aqui, ó, onde eu entrei aqui, né, nessa região, a hora que fechou esse candlezinho aqui, o 82, fechou o 82 aqui, eu já bati aqui, que ó, não estava querendo passar, então, agora desculpa, pode ser que seja a hora que fechou o 79, não me lembro mais exatamente, foi no 17, então foi aqui. Na hora que fechou o 82 eu entrei, né? Que é até aquele videozinho sobre violinadas que eu fiz, né? Então, a violinada você usa 1 minuto, né? Melhor do que pegar ele aqui, ó. Porque às vezes ele ia vir só dar esse outro 50%, eu já estaria vendendo no alvo, entendeu? Então isso acontece muito comigo. Por isso que eu saio muito no 0 a 0.
dificilmente eu tomo um stop nessa situação, mas eu saio no 0 a 0, porque dele anda 50 pontos, eu já me protejo. Dessa vez aqui eu não precisei desse sacrifício todo, né, desse sofrimento todo, porque eu vendi numa região perfeita, que é um topo. E aí, depois que ele andou muito, e aí já deu para colocar, ele já desceu aqui, deu 150, 200 pontos nessa descida que ele deu aqui, eu já coloquei no 0 a 0 e falei, agora, já joguei o alvo lá embaixo, falei, agora seja o que Deus quiser e vambora, ou eu saio aqui com 5 pontos, ou saio com 1.100, que era o que estava dando aqui. Aí depois eu vim e acabei saindo com... Mas entende, sim, são essas soluções. Então é muito diferente, pessoal. Eu não sei se para quem está vendo, tendo paciência para ver esse meu relatozinho aí, que eu posso afirmar assim, cara, ficar operando no simulador, praticamente ele valida a sua técnica, né? Ele valida a técnica, mas o emocional no simulador, ele, por mais que você fale, eu vou operar como na real, assim, né? Não vou fazer entradas loucas e tal, mas na conta real você tentar, sobretudo, né, que lógico é bem pouco dinheiro, um contrato e tal, mas você fica, né, eu quero evitar de quebrar minha conta tal. Você não quer quebrar a conta, né? Então, pelo menos isso aqui, o objetivo desse mês não era ganhar dinheiro, né? Não tem como você ganhar dinheiro com um contrato, né? Daria, mesmo que eu tivesse um desempenho fabuloso, não dá muito dinheiro no final dos 30 dias aí. Mas o objetivo é justamente validar, né, o operacional. Então, assim, para mim foi muito interessante todo o aprendizado que eu tive, né? Então consegui aliar os conhecimentos técnicos que eu já tenho, né? Tudo que eu aprendi ao longo desse tempo de estudo aí pesado, e aí coloquei um fator a mais agora, que é o emocional, que é extremamente importante. Essa merda cega a gente, né? Ele realmente cega, ele faz você entrar em pontos que você até considera um crime entrar em alguns lugares, mas no meu caso aconteceu várias vezes, até por sinal, ao longo dos 30 dias. Então é interessante, é muito interessante, muda tudo, né? E é muito diferente. Então, assim, para quem gosta de ver os vídeos, né, de quem opera aí no simulador e tal, assim, cara, é fabuloso, né? Porque vendo esse tipo, né, de vídeo que eu tenho feito, e a galera que já faz há um bom tempo aí, né, um ano que eu venho vendo essa galera aí, né, eu já falei dos nomes de todos aqui várias vezes. É muito interessante porque ali você vê a técnica refinada das pessoas, né? Então as entradas técnicas, mas a emoção ali é bem nível muito baixo, né? Zero, né? Principalmente depois que o cara já fica habituado ali a fazer os trades filmando, até em aulas públicas, né, que a galera dá e tal. Mas você consegue ver a técnica. Então, o que eu aconselho realmente, né, para quem vai se embrenhar nesse operacional, ou seja qual for, né, de média móvel, tape reading, seja o que for que o cara tiver mais afinidade, isso não interessa, né, setups ou leitura de contexto, que é o que a gente tenta fazer aqui. Estude muito a técnica até sair sangue, né? É realmente uma carga horária diária absurda que você tem que estudar para você ficar tecnicamente bom, né? E depois, quando você for para a conta real, eu acredito que, pelo menos baseado na minha historinha aqui, o jogo muda bastante. Então é tentar manter a frieza, né, diminuir, né, tentar diminuir bastante as entradas. 174, né, em 21, 22 dias de operação é bastante operação, né, para esse tipo de operacional que normalmente tenta pegar uma pernada. Então, assim, tentar entrar só nas boas, né, não
não ficar batendo que nem doido. Quando eu fiz até vídeos operando no 1 minuto ou operando nos 5 minutos fazendo scalpzinhos assim, para que serve aquilo ali? É muito bom para você validar a sua leitura quanto operacional candle a candle, né? Porque tudo começa no candle a candle, né? Então é o candle a candle, na visão mais micro, né? Vem do candle a candle, aí junto o candle a candle com o Fibonacci, né? Porque isso muda a obrigação do candle, né? Se ele está no 50% ou não. E aí o contexto de uma maneira geral que vai para a visão um pouco mais macro, né? Então juntando tudo isso você tem uma leitura de contexto aprimorada. Então fazendo esses scalpzinhos assim, qual que é a vantagem? Que você vai fazer muita operação, porque toda hora você sai do trade, né? Então é scalp de 50 pontos ou no 1 minuto scalps de 30 pontos. Mas não quer dizer que, na minha visão, né, vale a pena você operar isso na conta real, né? Eu acho mais saudável tentar entrar nas melhores. Toda essa galera que eu vejo aí, dá mais de 10 pessoas, mais de 10 traders aí no YouTube que eu sigo, que tem esse operacional, a maioria, todos no caso, eles fazem poucas entradas por dia, né? 1, 2, 3, sei lá, no máximo, né? Então, tentando pegar grandes pernadas igual a que eu peguei hoje, porque praticamente todo dia, né, o preço ele dá uma esticada de em torno de 1000 pontos. Basta você saber enxergar o momento certo de entrar para pegar essa pernada no início, né? Então é isso, pessoal. Eu também aproveito para agradecer aí, né, a quantidade de inscritos, a quantidade de pessoas que assistem ao meu canal. Me surpreendeu muito. Eu fiz isso mais para, né, com o objetivo de ter um diário aí, né, mais aí aberto, e mostrar para vocês aí um pouco da realidade. Parei de gravar aqui porque realmente estava me atrapalhando, né? E essa terceira semana deu uma balada aqui, aí eu fiquei tentando arrumar justificativas, e aí eu parei de gravar as operações para poder me concentrar um pouquinho mais. Mas é isso. Então, eu vou ficar por aqui. O vídeo já deve ter ficado enorme, quase 40 minutos de vídeo já. Então eu agradeço a todo mundo aí, e isso aqui valida para mim que o day trade não é um jogo de... Não, na verdade isso não é um jogo, não é cara e coroa, né? Eu já vi mais pessoas falando isso, talvez o Stormer, seja lá quem for aí da minha jornada aí, que assistindo um monte de gente. É meio óbvio, né? Você pode fazer um cara e coroa e transformar isso aqui num cara e coroa, né? Vou tirar um cara e coroa aqui, em qualquer momento eu vou apertar ou venda ou compra aqui, dependendo do que der no meu sorteio de 50% para cada lado aqui. Você pode fazer isso, mas se você alia isso a uma técnica, seja ela qual for, para você filtrar operações, aqui eu não vou entrar por causa disso, daquilo, falar aqui eu vou entrar porque além de eu achar que ainda tem essa e essa e essa variável que estão confirmando aqui a minha intenção. Pô, a sua assertividade já vai ser maior do que 50%, entendeu? Aí se você trabalhar com pelo menos 1 para 1, no final do mês, teoricamente você vai sair positivo. É simples, né? Na teoria. É simples. Se você fizer isso num simulador ou jogando um videogame, é uma coisa. Agora, quando é na conta real, né, e você coloca, né, uma certa quantia ali, né, para validar, e você precisa validar o seu processo, né? Então, assim, aquela quantia, apesar de ser pequena, apesar de ser um contrato, você não pode operar que nem um maluco. Por quê? Porque se você não tiver um desempenho positivo no final do período que você desejou estudar ali, né, no caso aqui um período de validação de 30 dias, você vai reprovar, né, o seu operacional, enfim, operacional mais emocional. Então isso pesa muito. Uma coisa é simulador, outra
outra coisa, meu, no simulador, assim, de todas as anotações aqui que eu fiz, assim, de períodos de 20 dias seguidos, eu fazia de 20 em 20 dias, né, que dá um mês. Desde o começo que eu comecei a estudar, e até hoje não teve um período de 20 dias no simulador, não teve um sequer que eu não saí positivo. Na maioria eu saí positivo, e saí positivo, muito positivo mesmo, com um contrato, sei lá, mais de R$ 2.000 aí, né, no mês. É doido, você vê. Por quê? Porque no simulador não tem o fator emocional, né? Então é muito interessante. Mas aí, a partir do momento que a pessoa consegue ganhar serenidade, né, deixa esse lado emocional, a menos, sei lá, né, cara, que o cara tenha, sei lá, põe lá 1 milhão na conta, 500 mil na conta, que seja, e fala, não, eu vou operar com um contrato, né? E aí sim, que é aquele, mesmo que ele tome loss todo dia, o valor é desprezível, né, em relação ao montante que o cara tem. Mas normalmente ninguém faz isso, né? Normalmente as pessoas trabalham perto do limite ali do, né, se o cara coloca 100 mil na corretora, ele vai operar com 30, 50 contratos, ou mais até, né? Então é mais ou menos assim. Sempre ele vai estar atuando numa área onde o financeiro vai ser bem significativo aí no caso de um dia de perda, né? Mas é isso, pessoal, eu acho que eu já até falei demais. Novamente agradeço a todo mundo aí que acompanhou o projeto, tem acompanhado os meus vídeos no canal, tenho recebido feedbacks positivos. Eu estou bem contente aí com tudo de uma maneira geral. O resultado aqui não foi conforme eu esperava. Quando comecei com isso aí, baseado no meu resultado do simulado, eu achei que seria uma montanha verde, assim, né? Achei mesmo. Não nego, né? A minha verdade no dia 2 de janeiro, ainda mais que o dia 2 de janeiro foi bem positivo, eu atingi meta. Falei, nossa, vai ser mole, não vai, eu já pensei, não vai ter um dia negativo. Mas não é bem por aí não, né? Você já começa levando pedrada para todo lado e vendo que o emocional ele muda completamente aí a sua maneira de pensar, né? Até por isso que você vê, né, usando um paralelo aí para os nossos colegas aí da medicina, né, um médico, por exemplo, um cirurgião, ele não pode jamais, sob hipótese alguma, mesmo que ele esteja numa situação de guerra e não tenha outra pessoa para fazer, mas um cirurgião, ele não pode fazer uma cirurgia no ente querido dele, né? Tipo, cara, ele não pode operar o próprio filho, a esposa, a mãe, o pai, o irmão, entendeu? Quiçá, talvez, eu não sei se isso vale para conhecido, não, para conhecido, acho que não pega nada. Eu mesmo conheço tudo quanto é médico daqui da minha cidade, então se for depender de alguma coisa, ter que arrumar um médico desconhecido, tô lascado. Mas por quê? Porque o fator emocional. Você imagine o cara com um bisturi ali, vendo o coração do pai dele batendo na mão dele. Cara, você acha que ele vai agir com o mesmo discernimento que se fosse de outrem, né? Não tem como. Inteligentemente existe essa regra aí na medicina, né? Então é complicado, né? É complicado. Então o fator emocional muda muito. É igual em esporte, né? A mesma coisa também acontece no esporte, né? Você vai praticar um esporte, você vai jogar tênis. Você está jogando com seus amigos, você tem um certo desempenho. Você com seus amigos ali da mesma faixa etária, ali a galera ali e tal. Pô, coloca uma mulher na quadra para jogar contigo, por mais que ela seja tecnicamente até melhor do que você não, tem uma trava, você fica com medo de, né, dependendo da ação que você fizer, você acabar machucando a pessoa e tal. E a pior situação é quando você, né, vai jogar e pega uma criança aí, né, um molequinho de 12, 13 anos que joga
desde os 4, ou seja, vai jogar muito melhor do que você, só que dá uma travada, porque como é que você vai bater com a mesma força, intensidade na bola do que quando você está com seus amigos? E se o moleque, né, acontece alguma coisa e leva uma bolada no rosto, né? Então você imagina, você acabou né, na cabeça, né, agredindo uma criança. Então o seu desempenho quando joga, né, num jogo de tênis aqui que eu estou dando um exemplo, né, quando você joga contra mulher ou uma criança, né, uma criança de 12, 13 anos, por mais que tecnicamente eles sejam superiores a você, o desempenho de todo mundo que eu conheço cai bastante. Por quê? Por causa do fator emocional, né? O fator emocional é muito forte. Então, assim, o que eu vou fazer é, obviamente, continuar estudando. Isso aqui é um estudo sem fim, porque até que se você parar, ficar uma semana sem olhar para gráfico, realmente faz diferença. O próprio Ariel fala isso, a maioria das pessoas que eu conheço falam isso, né? Ficar um tempo sem olhar dá uma enferrujada. Então eu nunca vou parar de estudar, mas tenho que desenvolver meios aí de, né, melhorar o fator emocional, tentar ficar um pouco mais frio, né, na hora do trade e aceitar, né, os erros, né, ter aquele gerenciamento robótico, né? Tem que ter o gerenciamento robótico. Muitas vezes aqui ao longo desses dias eu estourei o meu limite, né, de perda, estourou já, e aí eu fiz mais 2 ou 3 trades e recuperei ou tudo ou quase tudo. Isso é bom? Não, a longo prazo não, é péssimo. Por quê? Porque do mesmo jeito que eu recuperei, podia ser que esse próximo trade aí de recuperação, né, depois que eu já estava com 300 pontos negativo, e aí virasse 400, 500, 600 pontos negativos, que foi o que aconteceu numa sexta-feira, né? O que aconteceu numa sexta-feira. Eu já estava negativo, perto do meu limite, e aí fiz um trade e ainda estiquei né, vários erros nesse dia, estiquei meu stop. E aí quando eu tomei uma paulada gigante, né? Eu acho que foi esse dia aqui, ó. Foi aqui. Isso aqui tudo deve ser um trade só. Ou sei lá, não lembro. Bom, enfim. Então é isso, galera. É isso. É cuidado emocional. E é isso. Né? Estou sendo repetitivo aqui, como sempre. Então é isso, galera. Vou continuar fazendo videozinhos aí. Agora a partir de agora vai ficar um pouco difícil. Não vou conseguir operar sempre aí na conta real, mas os estudos vão continuar fortemente até ter melhor validado isso aqui e ter um desempenho daquele jeito sonhado, né? Que é uma montanhazinha verde aqui, né? Que não para de crescer. Mas é isso, é estudar, concentrar aí nos trabalhos, estudar não só a técnica, mas tentar ser uma pessoa mais serena, né, menos impulsiva aí na hora do aperto. E o interessante disso aqui é que você consegue fazer uma leitura, né, dos seus erros, né? Então isso evidencia bem, né? Você faz uma análise. É muito interessante filmar tudo. Quem, né, acabou, né, entrando no meu subconsciente que tinha que filmar as operações até quando você está no simulador foi o Thiago Lacerda, né? O canal dele é Trader Thiago Lacerda, um cara excepcionalmente bom, tem uma didática muito boa, muito refinado, o cara é top. Acho que todo mundo que está me ouvindo aqui obviamente deve conhecê-lo. E ele que fala que ele tem HD de não sei quantos tera lá, que ele grava tudo que ele faz, não com intenção sempre de colocar no YouTube e tal, mas ele grava no sentido de poder se estudar. Então quando ele falou isso, eu vi logo no final do ano ele falando isso, aí eu tive esse insight, né? Falei, cara, vou fazer isso. Aí eu falei, quer saber, eu vou colocar num canal do YouTube e aí pode, além de me ajudar, pode ajudar outras pessoas, né? Porque
os meus acertos e os meus erros podem ajudar outras pessoas. Então, né, a pessoa tá vendo ali o cara tá tendo um desempenho excepcional, beleza. Mas quando tem erro também, às vezes a pessoa tá vendo ali, vê eu tomar um loss, fala, puta, mas como é que esse cavalo entrou aí? Né? O cara fala uma coisa e faz outra. Pra vocês verem, é interessante a parte emocional, né? Então é isso aí, foi o Thiago Lacerda que me deu esse insight, né, de gravar, e aí como eu já tô gravando, então vou fazer um canal, e aí foi assim que surgiu o meu canalzinho aí, e graças a Deus tá indo bem, tô adorando, né, pra mim, né, acaba sendo uma motivação a mais, é legal pra caramba. Sempre, eu preciso sempre, né, de ter motivação pra me impulsionar, né, senão acaba virando um negócio moroso. E o fato de estar falando aqui com vocês, apesar da gente, né, eu tô gravando aqui, e posto isso depois, mas é como se eu estivesse falando para um público, né, uma sala de aula aí, que eu esteja dando uma aula e tal. É interessantíssimo, né? Tira aquele lance, né, da solidão, que é realmente isso aqui. Então é muito legal, eu aconselho para as pessoas, não estou falando que, galera, todo mundo abra canal no YouTube, não, não é isso. Mas esse negócio de você filmar seus estudos, gravar, né, é realmente uma coisa fantástica, porque depois você vai ver seu vídeo, porque normalmente em algum momento eu acabo vendo o vídeo, né, seja para ver se ficou bom antes de postar tal, e aí você percebe as grandes idiotices que você faz, mas aí você fala, cara, mas eu tô fazendo isso muito provavelmente por emocional, porque agora, olhando o que eu tô fazendo, eu vejo que como eu fiz uma coisa idiota que não tem sentido, né? Mas mesmo assim, num prazo de 30 dias, isso vai se repetindo, é um negócio, pelo menos pra mim, não é, sabe, é um negócio que não é tão fácil de limpar, né? Tirar da pele esse negócio aí. Então, mas vai progredindo, né? O importante é progredir e ir pra frente, né? Então, pra mim, como eu falei, tudo valida que realmente funciona. Para mim, eu já tinha validado tecnicamente no simulador desde muito tempo atrás. Normalmente no simulador eu sempre saio positivo. E agora tem essa parte do emocional, que é algo que eu tenho que me atentar, né? Mas nada como um bom gerenciamento de risco, pessoal. É o que todo mundo fala. E é aquele gerenciamento que tem que ser seguido. Se você não é capaz de seguir o seu gerenciamento de risco, vai lá na porra da plataforma e coloca trava lá, né? Muita gente usa desse artifício, coloca trava. Se você percebe que você vai se sabotar, coloca trava lá, pede para ela impedir, né, que você opere a partir de um dado limite de stop, ou talvez assim você coloca uma trava para stop, para perda e para o ganho também, porque às vezes você já atingiu sua meta e aí você resolve entrar porque você acha que viu uma oportunidade, e aí você está emocionado e acaba, né, por exemplo, a minha meta é 400 a 500 pontos, às vezes está lá com 450 pontos positivo, aí acha que viu alguma coisa ali, toma um loss, aí já fica 350, então você estava com 450 e voltou para trás, você já tinha atingido o objetivo, né? Já estava no topo da montanha, aí chegou, o que mais que você quer, né? Ficar rico num dia com um contrato? Isso não existe, né? Não existe. Então é isso, o negócio aqui, por mais contrato que você tenha, por mais dinheiro que você tenha, não é um negócio feito para você mudar sua vida num trade ou num dia, não é acertar na Mega Sena isso aqui, é um trabalho. Então você tem que encarar isso como um trabalho, fazer o day after day, né? Então, né, um dia depois do outro, ganhando ali sua perda, seu ganho, você tem que pensar, até faço assimilação aqui como se isso aqui fosse um restaurante, ou sei lá, algo que você trabalhe com um produto bem perecível, não sei, uma peixaria, por exemplo, né? Nunca mexi com isso, né? Mas é muito perecível o peixe, né? Ele estraga muito rápido, por isso que veio esse negócio, vem de vez em quando esse negócio na minha cabeça, mas é a mesma coisa, chega um caminhão ali de peixe, no dia do peixe fresco ali você vende bem, né? Que é tipo esse dia aqui, né? Você vende tudo ali, seus objetivos, um dia igual hoje, eu fiz 2 metas hoje, por exemplo, né? Aqui, ó,
Dia de hoje já foram 2 metas. Saí desse buraco aqui, quase coloquei a cabeça fora da água aqui, só com um dia. Então assim, o que eu quero dizer, né? Na peixaria ali o peixe está fresco ali, você vende uma vez ou 2 vezes a sua meta, mas né, o peixe vai começando a ficar feio ali, com o olho opaco ali, no dia seguinte a pessoa vem, olha e né, pode até chegar um momento aqui, né, nesse dia aqui, né, imagine que o peixe já está aqui bastante dia, que você tem que passar a jogar peixe fora, ó. Né, além de não estou vendendo, o peixe estragou, tá fedendo já, você vai ter que jogar ele fora. Vai jogando fora até chegar um novo lote de peixe aqui, né, que chegou aqui um lote de peixe aqui na peixaria, ó, vende duas vezes o que eu me proponho a vender por dia. Então, acaba sendo um bom exemplo. Até aqui você, né, vendeu muito bem no primeiro dia, porque o peixe estava fresco, aí aqui ficou longe da meta, porque sua meta é aqui, né, 400 pontos no caso. E aí aqui você passou a ter que jogar peixe fora. Fez umas vendinhas aí, mas ó, o peixe vai apodrecendo lá, vai ficando feio, fedorento, você vai tendo que jogar eles fora, né? Aí um ou outro doido vem e compra de vez em quando, peixe meio feio mesmo. E aí aqui chegou peixe novo na peixaria, chegou o caminhão de peixe do mar aí, ó. Aí você vendeu 2 metas num dia só. Aí, né? Então encarar como isso, né? Então tem que encarar o negócio como encarar isso aqui como uma empresa, né? Um negócio, né? Um comércio qualquer. Vai ter dia que você vai sair no 0 a 0. Se for uma loja de roupa, o pior que vai acontecer é sair no 0 a 0. Mas se for um local perecível, um restaurante, uma peixaria, uma frutaria, né? Quanto mais dia fica o produto ali, além de você estar no 0 a 0, você começa a ter que jogar fora, né? Então você tem que encarar isso, né, dessa maneira. Não adianta você imaginar que você não vai ter dia de loss, né? Então é isso, né? Eu vejo, né, grandes traders falando aí, não essa galera aí do que opera essa metodologia aí do price action, porque normalmente os caras são foda demais, né? Pelo menos o que eles falam, né? Você não vê nenhum deles falando que teve dia de loss. Mas a galera de uma maneira geral aí tem cara trader grande aí, né, que já está há muito tempo no mercado, que tem mês negativo, né? O cara, né, por algum motivo ali emocional que está acontecendo com a família dele, com ele, acaba ficando o mês inteiro negativo em algumas vezes, mas o cara vai morrer por causa disso? Não, o cara já teve muitos meses ali que ele ganhou 2, 3 vezes o que ele se pretendia ganhar por mês, e aí ele vai gerando um fundo de reserva, né? Que é o que todo mundo deseja aqui, né? Ganhar mais do que precisa, mais para poder ir formando um fundo para o dia que o negócio desandar, né? Mas provavelmente se um dia desandar é vai ser por causa do emocional do trader. A técnica dele normalmente vai funcionar, e é o abalo emocional que vai fazer com que ele venha a se perder aí. Então beleza, galera, fico por aqui. O vídeo ficou gigantesco, mas fecho aqui com muita alegria aí de poder ter passado um mês aí compartilhando aí um pouquinho do meu dia a dia, da minha vida aí com vocês. Grande abraço, fiquem com Deus e continuo postando videozinhos aí de estudos e de vez em quando um dia a dia aí, conforme for andando. Valeu, um grande abraço, fiquem com Deus, tchau, tchau.